Nesse vídeo, nós temos a missão de te explicar da maneira mais rápida possível como você pode montar seu próprio cronograma de aula usando o método de educação cristã de Charlotte Mason, sem deixar nenhuma matéria importante de fora, e ainda como caminhar com uma comunidade presencial perto de você. Sem precisar comprar um monte de apostila que você não dá conta de usar, com um currículo que vai gerar no seu filho amor pelo aprendizado, com uma sólida base científica testada por mais de um século e aprovada por mais de 100 mil alunos, que educa a criança integralmente, moral, intelectual, física e espiritualmente. Nós já vivemos isso em nossos lares e acompanhamos centenas de famílias que vivem essa realidade também. Então, se você já pratica educação domiciliar e quer conhecer o método de educação de Charlotte Mason, ou se você já ama as ideias de Mason, mas ainda não consegue entender na prática como essas aulas funcionam, ou se você está iniciando agora o seu homeschool, presta atenção nessa aula com calma, separa lápis, caneta, anota tudo. Mas se você está só pensando se a educação domiciliar é uma possibilidade para sua família e quer entender como funciona, essa aula também vai te ajudar, e muito. Antes da gente ir para a nossa aula, eu quero deixar claro qual que é o nosso intuito principal aqui. É que você entenda como montar o currículo de estudos do primeiro ano do fundamental até o ensino médio, seguindo o método de educação cristã da educadora britânica Charlotte Mason. E é lógico que você não vai conseguir preparar a vida acadêmica do seu filho inteira assistindo um vídeo, mas nós queremos te mostrar um plano para que você consiga fazer isso ao longo do tempo. A verdade é que nós estamos no meio de uma revolução educacional. E olha o que a Charlotte Mason vai falar sobre isso. Ela diz assim: estamos emergindo do caos e não prestes a mergulhar nele. Estamos começando a reconhecer que a educação é ciência aplicada à vida e que realmente temos material existente na filosofia das eras e na ciência do dia para formular um código educacional, pelo qual podemos ordenar a vida de nossos filhos e regular a nossa própria. Você está emergindo do caos. Por que você está pensando em optar pela educação domiciliar? É pela falta de estrutura da escola? Algum caos que tenha acontecido ali no meio? É pelo excesso de ideologias que a escola te apresenta? Ou porque você realmente quer educar os seus filhos com princípios cristãos? Seja qual for o motivo que trouxe você para o homeschool, você não pode transformar ele num caos, tentando trazer a escola para dentro de casa. Seja você um pai ou uma mãe que desde que seus filhos nasceram se preocupou com a educação integral deles, pesquisou sobre o desenvolvimento cognitivo da criança, desenvolvimento motor, físico, moral, espiritual, ou seja você aquela pessoa que foi despertada pelo Senhor no meio do caminho, que percebeu a precariedade das escolas em algum momento desses últimos anos. Isso aconteceu comigo. Quando a minha filha fez 4 anos, a gente fez toda aquela festa, primeiro dia de aula, mochila nova, né, roupa nova, arruma o cabelo, faz videozinho da criança indo para a escola. E ela foi lá com seus 4 aninhos, primeiro dia de aula. Passaram as primeiras semanas de aula, ela começou a chegar em casa com muitas coisas questionáveis, né? Começou a chegar em casa cantando funk, falando palavrão, e o tempo inteiro a gente tinha que ficar desconstruindo as coisas que ela estava aprendendo. E ela falava: mas mamãe, todos os meus amiguinhos cantam essa música. Mas mamãe, todo mundo faz isso. E começaram a ter coisas até de bruxaria no meio, porque a gente morava em Floripa, né? Cidade da magia. E aí eu tinha ali as minhas poucas horas do dia com ela, porque a realidade é que a criança passa mais tempo na escola do que em casa, no tempo acordado dela, ativo. E para tentar desconstruir algo que o dia inteiro estava sendo construído. E foi isso que Deus usou para me despertar para o homeschool. Se você se identifica com qualquer uma dessas situações que eu falei agora, independente da circunstância da sua família, a realidade é que você decidiu emergir do caos educacional. E agora você não pode entrar nele de novo. Olha só o que aconteceu com a Fran.
também uma dessas pessoas que foi despertada no meio do caminho, só que a filha dela já tinha 10 anos, e ela conta um pouquinho da história dela tentando trazer a escola para dentro de casa, e eu vou compartilhar contigo aqui para você ver o que aconteceu, mas para que essa história também te inspire. Por conta de umas demandas, né, nós decidimos tirar as crianças da escola, né, e com isso eu tinha zero conhecimento de como funcionava, o que era o homeschool, e eu falei, achei que só vou tirar e vou trazer a escola para casa, né, na cabecinha, né. Então foi até engraçado, porque eu montei uma sala de aula igual nós vemos nas escolas, né. E dentro disso foi um caos, né? Porque não é assim que funciona, né, o homeschool. E nesse meio tempo, né, eu estava assim muito, muito frustrada, né? Frustrada comigo, frustrada não me sentindo capaz, né, de, de, de ter abraçado esse universo no qual eu desconhecia, né? Mas Deus, ele é muito gracioso, né? E uma amiga minha viu um folderzinho, né, do encontro que ia ter aqui em Porto Alegre, e ela me mandou, e ela falou assim, Fran, olha aí na sua cidade, né, e aí eu peguei esse folder, né, e eu olhei a data, era no mesmo dia, pouquinhas horas depois do que eu tinha visto, né, acho que eu vi, eram umas 11 da manhã, o encontro ia ser meio-dia, 1 hora da tarde, eu não sabia quem era Charlotte, eu não sabia como funcionava, eu não sabia quem estaria nesse local, quais pessoas estariam, né, mas eu senti um sentimento, na verdade era um desespero, de buscar conhecimento, de buscar formas para que eu melhorasse naquilo que eu estava proposto em fazer, que era o homeschool. E aí eu comuniquei com meu esposo, né? E ele, tá bom, então vamos ver que dia que é. Eu falei, hoje, que hora que é? Eu falei, daqui a pouco. Ele, só você mesmo, né? Então nós colocamos as crianças no carro, né? E ele falou, tá, mas você sabe quem são essas pessoas? Eu falei, não conheço, não sei quem são essas pessoas, mas eu realmente era desesperador, eu preciso buscar ajuda em um grupo de pessoas, em pessoas que já caminham mais tempo, né? E quando eu cheguei lá, até engraçado, porque um dos meus filhos estava dormindo, então meu esposo ficou no carro com o menorzinho, e nisso eu encontrei mulheres, né, cristãs, mulheres, né, com o mesmo objetivo, que é apresentar a Deus às suas crianças de um modo assim incrível, né. Então ali eu comecei a ouvir Charlotte Mason, tá? Quem é? Nunca tinha ouvido falar. Na verdade, eu sou um bebezinho ainda conhecendo, porque eu tô há 1 ano. O Espírito Santo, ele é muito gracioso, né? Em meio ao meu caos, né? Do que tudo estava acontecendo, ele tira coisas muito lindas, né? E eu pude conhecer mulheres, né? Realmente tementes ao Senhor, com o coração e trazendo, às vezes, princípios que têm se perdido, né, do ambiente familiar, né. Então são tantos detalhes, assim, que eu tenho recuperado, entrar nesse universo de homeschooling, saber sobre a Charlotte, né, e esse método que Deus deu para ela, né, é tão atual, tão presente, eu acho que tão necessário no nosso tempo, assim, que eu realmente fico encantada em poder estar mergulhando nesse universo agora. Foi o meu maior presente, ter a mentoria, né, do CMC, porque eu fui nesse desespero, saí, mas eu não sabia como iniciar, então eu estava na minha caixinha ali de como tinha que ser, e realmente não desenvolvia, né. Então, com as mentorias, né, e ver, né, a forma como distribuir esse banquete de ideias para eles, é algo assim, eu acredito que é do próprio coração do pai, né, que é algo assim incrível de ver como eles viraram uma chavezinha de aprendizado, né, e despertado ela realmente para leitura, para narração, né, para descobertas, né. Então, assim, eu acho que tudo é uma junção de muitas coisinhas, né. É a junção do apoio, né, da minha família, do meu esposo, é uma junção da mentoria de vocês que nos dá, assim, tudo tão bem produzido, bem trabalhado, né, que Deus derramou por vocês, vocês derramam sobre nós com muita generosidade, e tá tudo ali, né, e
e o convívio com crianças que já estão caminhando mais tempo, né, tem impactado nas nossas crianças, né, nos meus filhos. Eu vejo assim que eles ficam, também é possível para mim, né? Também quero fazer isso, e são coisas realmente eternas que ninguém vai tirar deles, né? Esse é um método que realmente mostra o Senhor em todas as coisas, então não tem como dar errado, né? Não tem como a gente não colher frutos eternos. Então, eu acho que por isso que nós tomamos essa decisão e vamos permanecer. E o CMC, ele é completo, né? Eu vejo assim, como Deus derramou uma graça sobre vocês, porque ele é bem completinho. Então, a partir do momento que quanto mais você vai estudando, tem tanta coisa linda lá, mais vai te dando confiança e respaldo para você aplicar, né? Eu tinha uma dúvida, aí eu coloco, já tem uma resposta ali, né? Então, eu acho que todas as minhas dúvidas têm sido sanadas ali no, no site. Eu estou quase 2 anos, né, no CMC, mas em prática mesmo tem 1 ano, né? Porque eu ainda mantive por não saber o método, né, mais profundo, eu ainda estava mantendo com as apostilas, né, tentando seguir ali livros vivos, as apostilas habituais da escola, né, e teve um certo tempo, assim, que o Espírito Santo falou para mim assim, ó, você precisa deixar, né, você precisa largar isso, né. Quando eu estava nesse processo ainda de tentar fazer as duas coisas, né, as apostilas então eu tive dificuldade, né, porque realmente as apostilas não despertavam na criança a vontade de ler, de conhecimento, né, só aquela decoreba, né, decora, 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 né. Então eu tive que tomar essa atitude, realmente, não, peraí, né, vou seguir assim, né. E quando eu comecei a colocar realmente em prática, né, e eu, assim, eu tive bastante dificuldade comigo mesma, né, de me organizar, em assistir as aulas, em fazer os passo a passos, em seguir o cronograma, né. Então, a partir do momento que eu decidi, eu falei assim: "Não, isso é uma prioridade para mim", então eu foquei nisso, comecei a estudar, comecei, a ir na busca dos podcasts, dos todos os vídeos que eu consegui ali, né, isso me ajudou muito, né, e aí eu deixei as apostilas de lado, comecei a ver o programa realmente, né, e isso, igual a dificuldade maior era eu mesma, né. Então quando eu consegui organizar, assim, eu vi que foi mais leve para as crianças, né, por exemplo, eu tinha 0 livros, né. E aí eu falei assim: "Tá", e aí eu vou comprando eu vou vendo a listinha lá que vocês colocaram, né, e vou pegando as promoções e adquirindo, né. E aí hoje eu até estava arrumando ali os livros, eu fiquei assim: "Nossa, já tenho aqui, ó, uma prateleirinha só". Eu falei assim: "Não, mas é tão mais fácil do que eu imaginava", né. E aí você aos pouquinhos, né, então, assim, o que eu tenho hoje é pouquinho, mas eu já vejo grande diferença, né, em mim, na vida da minha família, na vida das crianças, então, vale a pena, né. É incrível essa história da Fran, né? E olha só, esse aqui na tela é o print do planner dela desse ano, o planejamento de aula dos 2 filhos dela mais velhos. Você consegue também. Você não precisa ter toda uma formação para conseguir fazer educação domiciliar com seu filho. Isso me lembra também outra história, a história da Ruth, que é uma mãe que já fazia educação domiciliar, mas que encontrou no método da Charlotte não só um caminho seguro, mas de muita transformação, de entender que não era só sobre a vida intelectual do filho dela, mas sobre a formação da família, a formação do caráter. E eu prometo que essa é a última história, mas eu quero compartilhar com vocês porque a história da Ruth, ela é muito inspiradora também. A nossa família é nosso primeiro ministério. E eu vim, né, de uma obediência de uma carreira. Eu saí de uma empresa aberta, eu saí e voltei para casa antes da pandemia já. E eu já estava vivendo como mãe e esposa em tempo integral na pandemia. Então, quando o senhor começou a falar, eu comecei a ver esse movimento de mulheres falando, voltar para casa, voltar para casa. O senhor falou para mim, você já está vivendo isso. Eu estava vivendo desde 2015. E daí, quando veio essa questão do homeschooling, né, eu falei, nossa, eu tinha muito medo, muito medo. Eu falava, eu não vou conseguir ensinar, eu sou, né, enfim, e tudo isso realmente eu fui vivendo, assim, desde 2020, nesses 3 anos, eu achava que sempre estava fazendo pouco, que não estava fazendo o suficiente.
Então, eu pensava, ai, não, mas será que é só isso mesmo? Nossa, mas será que eu não tenho que colocar mais um pouco aqui de conteúdo? Será que ela vai aprender, né? A dificuldade era da questão do planejamento, né? Eu pensava, mas como que eu vou conseguir planejar algo, né, tipo, para o ano? Ou como que eu vou entender o que que eu tenho que ensinar? Será que eu vou estar fazendo certo? Porque, assim, fazem 2 anos que nós já fazemos, né? Então, eu ainda não tinha definido um método, fazia meio que um método eclético, vamos dizer, né? A minha filha veio da escola, então no primeiro ano eu ainda segui esse ritmo mais escolar. Quando a gente começa a seguir no Instagram, né, alguns perfis, sempre vem umas recomendações pelo Instagram ali. Então, um dia para mim apareceu lá, descobrindo, né, Charlotte Mason. Eu estava buscando algumas coisas e eu comecei a seguir. Mas sabe que eu seguia, não, eu consegui acompanhar o perfil e ficou esquecido. Daí depois eu entrei no currículo, na comunidade, né, na compra do currículo da educação no lar. E a Mari indicou vocês aí para poder fazer aprender, né, a como a fazer esse planejamento com nossos filhos dentro do método da Charlotte. Daí foi através, assim, dela que eu conheci. Eu já seguia, mas, nossa, eu já seguia eles, né? E daí eu comecei a acompanhar, assistir algumas lives que estavam lá disponível, fui para o canal também e comecei a ouvir, devorar o podcast pelo Spotify, e daí acompanhando eu vi que abria a segunda turma, né? Daí eu falei, nossa, é resposta de oração, eu preciso correr para fazer. Queria me aprofundar, né? A princípio, me aprofundar no método, né? E aprender ali como montar o planejamento, como eu poderia, de forma segura, né, fazer não só montar, mas se precisasse mudar e ter isso assim de forma mais estruturada. Então, a princípio foi por isso, mas eu não imaginava onde eu estava entrando, que é uma riqueza de conteúdo e o quanto, assim, não tem nem como explicar, sabe? O quanto foi enriquecedor para minha vida, né, para minha família, sabe? Então eu entrei por isso, mas eu vi assim que superou todas as minhas expectativas, estar no CMC. Então, muitas preocupações, muitos medos caíram por terra, sabe? Depois que eu comecei a viver através do CMC, viver os desafios, semana após semana, assim, viver tudo isso de forma gradual, isso era o que eu sempre buscava, né? E, assim, realmente vocês pegam na nossa mão e nos ajudam a caminhar. E eu costumo dizer assim, que eu sou uma pessoa antes e uma pessoa depois, né? Esses 6 meses foram de grande aprendizado, assim, para mim e para minha casa. O que me ajudou foi, assim, entender que é realmente o simples, ele funciona, né? O CMC também me ajudou a entender o valor da cultura materna. Eu acho que foi assim o ponto alto para mim, foi isso, sabe? Muitas coisas mudaram aqui na minha casa, mas entender isso, que eu preciso estar bem, precisa começar comigo, para que isso venha refletir, né? No meu lar, na minha casa e também na educação ali, no que eu estou sendo conduzida pelo Espírito Santo. Eu me sinto muito acolhida, muito ajudada, sabe? Então isso fez toda a diferença, assim, para mim. Eu fico até me segurando às vezes, porque eu penso, meu Deus, quase só eu que pergunto, só eu que fico falando. Estou muito feliz mesmo de fazer parte. E, sabe, eu vejo assim que é um movimento novo, né? Quando eu comecei, né, que foi naquela loucura de pandemia, de tudo mais, foi um ano depois, né, que já tinha passado a pandemia, mas foi quando eu comecei a ver, né, ali as aulas, eu falei, meu Deus, né, eu tenho medo de ensinar, né, o Senhor me capacita e eu vou em frente. Então, o Senhor falou, todo o trabalho que você faz, né, e foi muito forte, assim, quando ele me falou isso, ele falou, tudo que você faz é eterno. Então, aquele dia, assim, que eu tô capengando, é o dia que eu lembro, sabe, disso, o que eu tô fazendo é eterno, né, a maternidade na sua essência, daquela forma que Deus criou, fala, não, faz porque é eterno. Quem vai te recompensar por isso é que tá vendo. E olha só, né? Eu tô 8 anos nessa trajetória de forma integral, vamos dizer. E o CMC me trouxe muitas coisas novas.
muitas transformações. Vê como a gente vive em processo de transformação. Já tinha muita coisa aqui pronta na minha casa. E quanta coisa eu consegui aumentar ali, eu consegui mudar, eu consegui acrescentar e melhorar, né? Então, eu acho que esse apoio, sabe, essa troca, eu acho que é o testemunho, né, que eles chamam, eu acho que edifica muito a nossa fé e nos ajuda como mulher e como esposa, né, como mãe, porque, sabe, é dia após dia que a gente vai vivendo e crescendo. Quando eu comecei no homeschool, eu estava completamente insegura também. Eu não cresci em uma família estruturada. A televisão foi a minha babá durante toda a minha infância, assim, era o tempo que chegava da escola até a hora de dormir, era televisão o dia inteiro. Os livros só fizeram parte da minha vida depois que eu me converti e eram aqueles mais de autoajuda cristã, sabe? Até o momento em que nós fomos despertados como família para a educação da nossa filha mais velha. Nós já tínhamos percorrido uma jornada na fé como missionários, nos aprofundado no estudo das escrituras, em teologia, e foi desse lugar que Deus nos fez olhar para dentro, olhar para nossa família, para as coisas que precisavam ser estruturadas ali. Uma amiga me falou que existia educação domiciliar no Brasil e eu nem sabia que isso era possível. Então eu cheguei em casa e fui pesquisar, pesquisei tudo que eu podia, achei vários perfis, pesquisei vários métodos de educação, e aí eu brinco que quando eu começo a pesquisar, eu faço quase um PhD, né? Porque eu pesquiso. E aí, no meio de toda essa pesquisa de vários métodos de educação, eu me encantei pela educação clássica. Comecei a estudar, li os livros Trivium, Quadrivium, os livros da Laurie Bludorn, e no meio dessa pesquisa, ali tentando entender a prática, eu conheci a Charlotte Mason. Mas eu tinha uma barreira muito grande com o método da Charlotte na época, isso era lá em 2018. Tudo da Charlotte estava em inglês, né? Os livros estavam em inglês, os artigos da revista estavam em inglês, a prática do método estava em inglês. E o que eu comecei a fazer? Eu fazia aula de inglês na época, eu comecei a usar o Google Tradutor, ler, a entender pequenos passos e praticar. Então, eu colocava no Google Tradutor, lia aquilo e praticava com a Manu. E isso foi o que me ajudou a compreender melhor o método. E até que chegou um ponto que eu percebi que o clássico e a Charlotte não conseguiam se casar tão bem, porque a estrutura, a base do método é muito diferente, né? A Charlotte não vai ficar tanto tempo em cada fase da gramática, mas ela vai trabalhar quase todas elas, toda a fase do clássico, mas ela vai trabalhar todas elas meio que junto, assim. E começou a ficar difícil de juntar uma coisa com a outra, então nós decidimos aplicar todo o nosso tempo de estudo e aplicação com as nossas filhas usando o método da Charlotte. Mas quando a minha filha fez 6 anos, foi aí que eu fiquei perdida de novo. Ok, minha filha fez 6 anos, e agora como é que eu vou montar essas aulas? Então eu já tinha entendido que não era só a parte intelectual, mas como é que eu vou montar, que matérias ela vai estudar, que livro que ela vai estudar? E aí de novo aquele problema, né? Tudo só em inglês. E em inglês, gente, é uma maravilha, né? A gente tem acesso a tudo, tem vários currículos, só que esses currículos vão usar livros em inglês sobre o hemisfério norte, os temas de geografia, história, ciências, vão estar tudo relacionados ao hemisfério norte e não à nossa realidade do Brasil. E aí eu conheci uma amiga muito especial, que foi a Tina, e que mora nos Estados Unidos, e ela sentou comigo, me mostrou todo o planejamento dela. Nós ficamos 2 horas em chamada de vídeo e ela me mostrou. E aí ela me falou da Lizzie, que era uma outra mãe, que hoje tem um caminho vivo, que era uma outra mãe que estava vivendo essa realidade também e já estava começando a adaptar o método da Charlotte para a família dela. E estava procurando livros, indo em sebo. E foi nesse momento que eu conheci a Lizzie Henrique. E aí nós começamos ali também a conversar, a entender, a praticar os métodos. Peguei as indicações de livros que ela estava usando, compartilhei indicações de livros com elas. E nós começamos essa jornada de adaptar o método da Charlotte para a nossa realidade do Brasil, com os livros em português que nós temos ao nosso alcance. E começamos, então, a viver Charlotte Mason a todo vapor ali na nossa casa, 1º, 2º ano, 3º ano de homeschool no método da Charlotte. E nesse momento, né, Deus começou a nos pedir para compartilhar
essas ideias. E foi aí que nasceu o podcast Descobrindo Charlotte Mason. Nós começamos a compartilhar sobre a filosofia da Charlotte. Hoje nós temos mais de 50 podcasts, são mais de 80 horas de ensino, da prática, do método e da filosofia, de como viver esses pilares. Foi nesse podcast também que o Senhor nos trouxe a Mari Mastráquio, que é quem hoje trabalha aqui com a gente no Descobrindo Charlotte Mason e no Charlotte Mason Comunidade, que mora lá nos Estados Unidos, vive essa realidade com os filhos dela lá, tem acesso a todos os materiais da Charlotte, faz parte de comunidades lá nos Estados Unidos, faz parte de clubes de leitura, faz parte dos currículos americanos, e a Mari tinha muito esse sonho de trazer mais da Charlotte para o Brasil e de nós termos acesso a tudo que tem lá para as famílias aqui, para facilitar o seu caminho e o nosso caminho também, gente, porque não é só para vocês que eu estou compartilhando tudo isso aqui hoje. Eu uso dessa forma, e isso me ajuda, facilita muito. Depois que nós estruturamos, como eu vou mostrar para vocês nessa aula, me ajudou muito e ainda me ajuda toda vez que eu tenho um novo ano de homeschool para planejar, quando tem irmãos que entram agora para estudar junto com a minha filha. Tudo isso me ajuda muito. Então, a Mari, ela veio não só fazer parte do podcast, mas para sonhar juntas. Nós traduzimos os livros da Charlotte Mason, estamos traduzindo, queremos ter todos eles traduzidos ao alcance de vocês e montamos o Charlotte Mason em comunidade, que é um lugar para que você entenda a prática do método. No podcast, nós trazemos a filosofia, nós trazemos a formação da família, nós trazemos realidades de famílias que aplicam o método para você ser inspirado pelas histórias delas, mas com o Charlotte Mason em comunidade, nós queremos compartilhar com vocês todo esse trabalho, tanto eu, a Mari, quanto a Lizzie, que eu contei lá no comecinho da história, nós trabalhamos juntas no Charlotte Mason em comunidade para oferecer para vocês esse caminho seguro e fácil, para que você não fique pensando que a Charlotte é só para criança até 9 anos, ou que é só para os pré-escolares, ou não fique mais dando aquela desculpa, ai, é muito lindo, eu amo a Charlotte, mas eu não consigo fazer isso na prática. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora nessa aula. Na prática, como é que essas lições funcionam, que matérias os seus filhos vão estudar em cada ano escolar. E é isso que a gente vai mostrar agora. Então, nós organizamos as lições de todos os níveis, mostramos como cada lição acontece na prática, adaptamos o conteúdo para o hemisfério sul, planejamos o ano letivo, os cronogramas de aula junto com as famílias do CMC, através da nossa mentoria, dos guias de planejamento. Nós indicamos todos os livros usados para cada assunto a ser estudado e nós damos mentorias para mais de 200 famílias, como a família da Fran e a família da Ruth, que você ouviu a história aqui. Tudo isso para facilitar a jornada delas, a sua e a minha jornada e da Lizzie também. Primeira coisa que você precisa entender, e você pode olhar aqui na tela, são os papéis, tá? Na educação, durante esse tempo de aula. Não dá tempo de falar de toda a filosofia aqui, tem mais de 50 episódios de podcast, você pode acessar ali, Descobrindo Charlotte Mason, pesquisar sobre esses assuntos. Tem um vídeo especial, Como Ensinar Menos e Fazer com que Seus Filhos Aprendam Mais, que é 1 hora de aula só sobre esse assunto que você está vendo na tela aqui. Mas eu preciso falar disso, porque não tem como você passar direto para a prática das lições sem entender um pouco como é que as coisas vão funcionar. Primeira coisa é entender o seu papel. Você não é o professor do seu filho. Ah, Janice, como assim, né? Vou começar homeschool, eu que vou ser o professor? Não, você não é o professor. Sabe quem é o professor? O Espírito Santo. E aí eu vou trazer aqui nas próprias palavras da Charlotte para vocês. A Charlotte, o método dela de educação cristã, ele é centrado no conhecimento de Deus. E ela vai trazer o Espírito Santo como o principal agente na educação do seu filho. O Espírito Santo que traz o conhecimento da geografia, da história, de todas as coisas, na vida, na ciência. Então, olha aqui na tela, o primeiro papel é o do professor, que é o Espírito Santo, como supremo educador da humanidade e o professor do seu filho.
O segundo papel nas lições são os livros e as coisas. Lembra que eu falei sem usar um monte de apostila, sem comprar um monte de apostila que você não vai usar? Você não vai comprar as apostilas, mas você vai precisar entender o que são livros vivos, como você vai usar esses livros nas lições. E por meio dos livros e das coisas, que podem ser experimentos, podem ser coisas da natureza, eles que vão transmitir as ideias para inspirar o seu filho a interagir com o Espírito Santo. Aí tem o papel do seu filho, o estudante. É o estudante que faz o trabalho de aprender através da leitura e da narração. O aluno constrói hábitos intelectuais e morais como resultado da autoeducação. Então, não é você que vai fazer o trabalho de ensinar, ficou claro? É o seu filho que vai fazer o trabalho de aprender. Mas e aí, Janice, qual que é o meu papel nisso tudo? Você é aquele que inspira. Os pais, eles oferecem uma atmosfera que permite que o Espírito Santo, o livro e o aluno trabalhem juntos da melhor maneira possível. E os pais não ultrapassam limites. Por isso que eu falei, se você ultrapassa os seus limites, você corre o risco de entrar nesse caos educacional. Então, vamos ver agora na prática. Você já entendeu o seu papel? Assiste essa aula lá no nosso canal do YouTube, Como Ensinar Menos e Fazer com que seus filhos aprendam mais. É só sobre esse assunto. Então, o seu papel é preparar esse banquete de ideias para nutrir a mente do seu filho e fazer com que o Espírito Santo, o livro e as coisas e o estudante trabalhem juntos. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai preparar esse banquete? O que você precisa entender primeiramente são 3 bases do método das lições da Charlotte. Elas precisam ser curtas, regulares e variadas. Curtas, dependendo da idade da criança, é 15 minutos. Lá no ensino médio, no máximo 45 minutos, tá? Então, elas vão durar 15 minutos, 20 minutos para cada assunto. E elas vão ser variadas. A criança precisa de uma nutrição para a mente. A Charlotte compara com aquele banquete, um banquete para a mente mesmo. Então, pensa quando você vai preparar ali a sua ceia de Natal, seu banquete. Vai ter o peru assado, vai ter aquele arroz à grega, vai ter salada de tudo quanto é tipo, vai ter um banquete na mesa. Então, pensa que você está preparando para a mente do seu filho um banquete variado também. E esse banquete vai ser oferecido com uma regularidade para a sua criança. Nós mostramos qual é essa regularidade, como fazer essa variação, tudo dentro do CMC. Mas aqui, nessa aula, eu quero realmente te mostrar o que seu filho vai estudar, do primeiro ano do fundamental até o ensino médio. Então, quais as matérias que vão ser estudadas no currículo proposto por Charlotte Mason? E como é que você vai conseguir planejar tudo isso? Agora é aquele momento assim, papel, caneta na mão, né? Pausa esse vídeo, vai lá, pega o papel, a caneta, anota tudo que você vai precisar voltar aqui nesse vídeo para lembrar. Nós vamos ver 5 passos práticos para você planejar. A primeira coisa que você vai fazer é organizar a visão geral do seu ano. Então, você vai pegar um calendário e vai marcar nesse calendário os dias de aula. A Charlotte divide o ano em trimestres e cada trimestre com 12 semanas de aula, contando a semana das avaliações. Então, você vai pausar agora, vai pegar um calendário e marcar lá 12 semanas para cada trimestre, quando cada trimestre vai iniciar, quando ele vai terminar, quando vão ser as férias. Depois que você fez isso, você vai entender quais são as disciplinas que o seu filho vai estudar em cada trimestre. Então, você vai entender quais as disciplinas vão ser estudadas no ano, no nível que seu filho está. Olha aqui na tela para você conseguir anotar essas disciplinas, que eu falei que ia ser uma aula mesmo, né, gente? Pode tirar um print screen, salva a tela, compartilha aí. Então, nível 1, do 1º ao 3º ano. Criança a partir de 6 anos, 1º ano do ensino fundamental. A criança vai ter lição de Bíblia, História, Linguagem, Língua Estrangeira, Ciências, Geografia, Matemática, Música, Artes, Exercícios Físicos e Trabalhos Manuais. Dentro de cada uma dessas coisas, tem várias outras coisas que não dá tempo de falar aqui, mas dentro do CMC nós explicamos
estuda cada uma dessas matérias para vocês e como elas são cíclicas, como elas são divididas. No nível 2, que é ali para o seu filho do 4º ao 6º ano, ele vai ter as mesmas lições, mas vai ser inserida cidadania, vai ser inserida uma língua estrangeira 2 através de canção, vai ser inserido o latim e as outras matérias continuam, mas elas se aprofundam na forma de aplicação. No nível 3, que então é o 7º e 8º ano, a criança continua com essas matérias do nível 2, mas agora ela tem, além da língua estrangeira 1, que nós dentro do CMC indicamos o inglês e orientamos vocês como fazer esse estudo do inglês, a Charlotte indica iniciar uma língua estrangeira 2 como um tempo de aula realmente, para que o seu filho aprenda já vai ser então a terceira língua, né? A língua materna, a língua estrangeira 1, a língua estrangeira 2. A criança continua o latim, mas agora um pouco mais aprofundado, e a Charlotte tem toda uma forma de apresentar o latim para a criança de uma forma mais viva, não só dessa maneira, né, tão sistemática como a gente vê o latim. E dentro do Charlotte Mason em comunidade, nós temos um guia para essas lições de latim. Nós temos, né, uma professora de latim que desenvolve esses materiais, já trazendo, né, para a nossa realidade do português para o latim. Né, muitos desses materiais da Charlotte são do inglês para o latim, e é bem mais fácil do português para o latim do que do inglês para o latim. E nós temos esses guias preparados dentro do Charlotte Mason em comunidade também. Mas, além de aprofundar mais no latim, ela continua com as outras coisas, mas, é claro, a história ela vai criando outras formas, outros braços, outros segmentos, né? Não dá tempo de falar que a história ela é o eixo do currículo da Charlotte. Ela começa na história da nação, ela expande para a história do mundo, ela expande para a história antiga, ela fica cíclica, a história, assim, ela é fenomenal, mas não dá tempo de falar tudo nesse vídeo. Tem um podcast só sobre o estudo da história, e dentro do CMC a gente tem um PDF só sobre história, com as indicações de livros de história para cada um desses ramos que a história tem, tá? Mas não dá tempo de falar tudo nesse vídeo. O nível 4 é o 9º ano, então é o último ano do fundamental. Ele é muito parecido com o nível 3, mas a forma de estudo da ciência e de outras matérias já é uma preparação para a criança entrar no ensino médio, que é o nível 5 e o nível 6. Vocês vão ver que eles estão bem parecidos aqui, mas dentro de artes e de outras matérias mais, a Charlotte insere o estudo da arquitetura, por exemplo, para criança que já é um jovem, né? Conseguir contemplar a arquitetura dos lugares que ela anda, entender aquilo com beleza, também com verdade, o que aquilo transmite. No ensino médio, ele tem uma riqueza muito mais ampla e tem outras coisas que são adaptáveis ali dentro para a realidade do caminho que o seu filho quer seguir. Então, você vai agora anotar isso aqui, vai identificar qual é o nível que o seu filho tá. Ah, meu filho tá no 4º ano, tá no nível 2. Mas, se ele nunca fez homeschool, tenta fazer um ciclo do nível 1 para não ficar muita coisa, porque o método da Charlotte, ele é progressivo, tá? Você vai, então, nesse passo 2, identificar as disciplinas estudadas para o ano letivo. E aí você vai planejar os assuntos. O que vai ser estudado nesses assuntos que você anotou aí no seu caderno? Quais vão ser os temas de história, de geografia, de ciências? Que material você vai usar para matemática? Eu falei que essa era uma aula para te ajudar a planejar. E aí, no próximo passo, você vai distribuir isso em 10 semanas de aula, mais uma semana de avaliação. Dentro do CMC, a gente faz todo esse caminho com você. E a gente traz essas indicações de livros para facilitar. Porque a gente entende que é aqui que muitas famílias paralisam no método da Charlotte. Elas olham tudo isso, meu Deus, é muita coisa, agora mesmo que eu sei que eu não consigo fazer Charlotte Mason. Calma, respira. É isso que nós queremos te mostrar nesse vídeo. Como todo esse caminho pode ser mais fácil. Se você quer ajuda para fazer todas essas coisas, entender quais assuntos vão ser estudados em cada matéria, quando esses assuntos vão ser estudados, mais importantes, que livros você vai usar, que materiais você vai usar para esses filhos, você precisa entrar para o Charlotte Mason em comunidade. Você consegue fazer isso sozinho.
Também consegue, mas é muito melhor fazer em comunidade, é muito melhor ter companhia de outras famílias que estão vivendo a mesma realidade que você, é muito melhor ter o acompanhamento nosso, meu, da Lise, da Mari, através das mentorias mensais, para olhar com você para o seu cronograma, pensar o que pode ser adaptado para a realidade da sua criança. Tá, Janice, mas agora qual que é o meu primeiro passo prático depois desse vídeo para mim não enlouquecer? A primeira coisa que você vai fazer é ficar frente a frente com o seu filho. Isso mesmo. Você vai olhar nos olhos dele e vai fazer a seguinte meditação. Ele é uma pessoa. Como assim, Janice? Né? Depois de tudo que eu aprendi aqui, a primeira coisa que eu quero fazer é escrever tudo isso e fazer tudo isso e ficar doida. Não, a primeira coisa que você vai fazer é olhar para o seu filho e pensar, ele é uma pessoa. Esse é o primeiro princípio que a Charlotte chama a nossa atenção dentro do método de educação dela. Cada criança é um ser eterno, com todas as suas possibilidades. Quando você olhar nos olhos do seu filho, você vai lembrar que esse ser eterno foi confiado por Deus a você e que, portanto, é Ele o supremo educador do seu filho. Você foi chamada a cooperar com o Espírito Santo nessa grande obra, que é a formação de um ser. Faz isso sempre que você olhar nos olhos deles. Lembra, ele é uma pessoa, ele consegue aprender. A segunda coisa que você vai fazer é lembrar que você é capacitada por Deus para essa missão. É Ele que te capacita, você não precisa fritar o seu cérebro tentando fazer todas essas coisas, mas respirar e devagar, praticar pequenas coisas, lembrando que você está cooperando com Deus e não Deus que está cooperando com você. Isso faz toda a diferença. A terceira coisa, então, que você vai fazer é assistir esse vídeo de novo. Vai identificar qual nível o seu filho está, vai anotar as matérias que são importantes para começar a estudar, vai procurar os livros vivos para cada uma delas, vai distribuir esses assuntos no seu ano de aula. E eu sei, pode parecer muita coisa, tem muita gente que paralisa aqui, não sabe como encontrar os livros vivos, fica paralisada por causa disso, acha o método da Charlotte muito lindo, mas não consegue aplicar porque falta uma estrutura. A notícia que eu tenho para você é que não falta mais essa estrutura. Você consegue viver isso sem caminhar sozinha. O que nós oferecemos para vocês dentro do Charlotte Mason Comunidade é essa estrutura do planejamento das suas aulas, como essas lições vão ser feitas, quando elas vão ser feitas, quanto tempo elas vão durar, que materiais você vai usar, e temos até alguns dos próprios materiais dentro do próprio CMC. Mas isso de entender que é muita coisa para fazer acontece com todo mundo, e aconteceu na época da própria Charlotte. Ela começou uma série de palestras para pais, ensinando eles sobre o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento cognitivo, trazendo uma base científica para as famílias, de como elas poderiam cooperar com o Espírito Santo nesse trabalho de educação dos filhos e não delegar, né? A Charlotte viveu no século XIX, onde toda a educação da criança era delegada, né? Seja para o governante, seja para o tutor, seja para as babás, seja realmente para ninguém, né? As crianças não eram vistas como pessoas e não eram inseridas dentro desse contexto da família. E quando a Charlotte começou a trazer essas ideias, despertar os pais, eles começaram a ficar perdidos, tá? Entendi tudo, quero viver isso, mas como é que eu faço? Então a Charlotte formou a união de pais, os pais que seguiam o método que ela estava desenvolvendo com toda essa base científica, e dessa união de pais depois se formaram as escolas Charlotte Mason por toda a Europa, por outros países que pertenciam ao Império Britânico na época também. Todos eles usavam o método da Charlotte nas suas lições, né? Ai, Janice, por que eu nunca ouvi falar então da Charlotte Mason se ela foi tão conhecida? Porque, como vocês já perceberam, o método da Charlotte, ele é 100% focado no conhecimento de Deus. Tudo parte de Deus e volta para Deus. E o que aconteceu com a Revolução Científica logo em seguida foi que se tirou Deus do centro do conhecimento e houve aquela separação entre fé e razão, né? E nessa separação de que a ciência e a fé não podem caminhar juntas, tudo que referenciava Cristo foi abandonado, inclusive o método da Charlotte nas escolas do Império Britânico. Mas o que eu quero falar para vocês é que a nossa missão como CMC é oferecer essa mesma estrutura que as famílias naquela época tinham através da PNU.
O CMC tem como missão oferecer essa mesma estrutura, só que adaptada para as famílias do Brasil. E a outra coisa que nós estamos fazendo como CMC é formando comunidades presenciais, para você não viver tudo isso sozinha também, né? Então, o que é o Charlotte Mason em comunidade, o nosso querido CMC? O CMC, ele te ensina os passos para iniciar a educação domiciliar e facilita a sua caminhada com uma comunidade local presencial. A estrutura do CMC une o currículo de educação cristã da educadora britânica Charlotte Mason com a prática de estudos em uma comunidade presencial sustentada por 2 eixos, o método e a comunidade. Então, conectando presencialmente famílias que se dedicam à educação de seus filhos através do Mason Meetings, a comunidade local ela é estruturada em torno de 12 encontros trimestrais, onde os jovens e as crianças participam de um dia de aula juntos. Esse dia de aula ele é uma extensão dos assuntos aprendidos durante as lições da semana, usando o currículo proposto pelo ensino de Charlotte Mason. Na parte do método que você vai ter dentro do CMC, o método possui 3 fases e cada uma dessas fases vai conduzir as famílias a descobrir que a educação domiciliar não é apenas sobre essas matérias a ser estudadas, mas é sobre a formação do caráter dos seus filhos. Na primeira fase, nós estabeleceremos os fundamentos de uma educação cristã. Então, entendendo como o ambiente familiar, a formação de hábitos, as ideias apresentadas por meio da boa literatura e da criação divina formam o caráter de cada criança. Na segunda fase, que é a fase do planejamento, que é por isso que você está assistindo esse vídeo hoje, o objetivo é desenvolver e preparar um currículo de aula que seja um banquete de ideias para nutrir a mente e o coração do seu filho, gerando nos estudantes amor pelo aprendizado. E então, a terceira fase é com o fundamento e o planejamento em mãos, cada família estará apta para a fase da construção, que é viver a realidade da educação domiciliar em seus lares, com um ano letivo bem estruturado e vivendo Charlotte Mason em comunidade. Mas ainda assim, se você está pensando, né, se é para você ou não o CMC, eu quero te falar que mesmo que você já tenha crianças mais velhas, com idades diferentes, mesmo que você esteja fazendo a transição da escola tradicional para o ensino domiciliar, é nesse momento mesmo que você não entende nada nem de homeschool, nem de Charlotte Mason, assim como a Fran, que você vai percorrer essa jornada de descoberta, já montando o seu currículo, colocando na prática, mas entendendo os pilares e vivendo os pilares também de forma prática. Mesmo se você já segue outra metodologia de educação, mas tem se sentido sobrecarregado ou tem percebido que seus filhos não conseguem expressar nas próprias palavras o que eles aprendem, conhecer o método da Charlotte vai te ajudar a desenvolver neles esse amor pelo aprendizado, seguindo as lições curtas, regulares, variadas. Tudo isso vai tirar essa sobrecarga dos seus ombros e dos seus filhos também. Então, eu quero deixar esse convite para que você viva a sua educação domiciliar sem o caos dentro de casa, de uma maneira leve, intencional, mas de uma maneira que produz no seu filho amor pelo aprendizado. Entre para o Charlotte Mason em comunidade. O valor dele é menor do que você sair com a sua família para almoçar no shopping uma vez por mês. Pensou nisso? Ter toda essa estrutura, todo esse acompanhamento, toda essa mentoria pelo preço de menos de um almoço no shopping uma vez no mês. É o valor mensal que você vai pagar no Charlotte Mason em comunidade. E não é por filho, é por família. Então, se você quer viver Charlotte Mason em comunidade, com um caminho seguro para entender a prática do método de educação cristã desenvolvido por Charlotte Mason, com um currículo pronto e uma estrutura de formação de comunidades para os encontros presenciais, clica nesse botão aqui embaixo, Quero Viver Charlotte Mason em Comunidade, e se inscreve para o CMC. O CMC é um currículo para as famílias e comunidades presenciais com assinatura anual, pois a cada ano os assuntos desse currículo e da comunidade eles são atualizados
conforme a progressão sugerida pelo método da Charlotte Mason, que eu falei lá no começo. Essa assinatura do CMC é uma assinatura única por família. Não precisa ser feita uma inscrição por criança. Você entra lá, já vai ter acesso a tudo do nível 1 ao nível 6. E essa assinatura tem renovação automática anual para que você consiga manter o preço que você está pagando para entrar agora, porque o preço com certeza vai aumentar. Caso você desista de fazer parte do CMC ou de caminhar com a comunidade presencial que você encontrou dentro do CMC, é só você solicitar ali o cancelamento da sua assinatura dentro da plataforma da Hotmart. Poucos cliques você consegue cancelar sua assinatura. É claro que, findando o prazo de 1 ano, você também vai perder o acesso a toda a plataforma, aos conteúdos que tem ali. Mas eu espero que essa aula tenha sido importante para você, que você tenha conseguido entender que Charlotte Mason não é só para criança pequena, não é só para criança até os 9 anos, não é só ficar no meio da natureza pegando bicho e inseto na mão, mas é muito mais amplo, muito mais rico e que sim, nós temos estrutura hoje para você conseguir viver o método da Charlotte Mason com a sua família. Então, clica no botão aqui embaixo e se inscreve para o Charlotte Mason em comunidade. Nós nos vemos na próxima mentoria.